Bom dia, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Dani Caro e nós nos juntamos aqui todos os dias para fazer duas coisas que amamos: ler, desenvolver a prática da leitura, o hábito da leitura em nossas vidas através do Espiritismo, essa doutrina de luz e amor. E para isso escolhemos a leitura do livro Nosso Lar. A ideia é que possamos ler toda a série psicografada por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, essa série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com a obra Nosso Lar. Esta obra que teve projeção, no cenário pela quantidade de vendas de livros e também porque virou filme, Teve Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e agora está sendo preparado o filme Nosso Lar 3. Claro que esses nomes são adaptações porque as obras não têm essa continuidade do nome Nosso Lar. A título de curiosidade, Nosso Lar é somente o nome da obra número 1, a obra que abre essa série magnífica. Bom, então vamos lá. Se está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, mas retorna nas lives, tem inteira do assunto, porque nós já estamos na leitura do capítulo 28, que se chama Em Serviço. Para recapitular brevemente, André Luiz, depois de se recuperar, conseguiu autorização para trabalhar. Melhor dizendo, para observar, Ele recebeu ali uma carta, a sua carteira de trabalho, vamos dizer assim, sua autorização para observar. Começou pelo Ministério da Regeneração. E ele está agora narrando o seu primeiro dia de serviço, de observação. Então vamos lá, capítulo 28, Em Serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vim saber que as turmas de operações desta natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Então, a importância da gente se inteirar do que aconteceu até aqui, senão nós não vamos entender. Que muitas coisas nós já aprendemos aqui, que toda tardinha acontece a prece coletiva em nosso lar. Todos os moradores do nosso lar, os presentes na colônia, param para uma prece coletiva à tardinha. Olha que bonito, assim que começa o capítulo. Tobias é uma nova figura, que entrou aqui na nossa história. E Tobias ligou o quê? O receptor. Nós já ouvimos falar aqui que existe uma espécie de rádio e uma espécie de televisão que faz essa conexão. E os samaritanos, nós vimos no capítulo passado, é uma equipe de trabalhadores de resgate, de auxílio, que trabalha do Ministério da Regeneração, que trabalha diretamente no umbral, André Luiz, quando chegou no capítulo passado para trabalhar, se deparou com um diálogo onde Narcisa narrava que estavam com poucas pessoas trabalhando, com poucos irmãos, poucos espíritos trabalhando, porque o ministro tinha enviado os samaritanos, esta equipe de trabalho, para o umbral, para fazer atendimentos. Então, eles estão aqui narrando que depois dessa prece, eles se comunicaram com os samaritanos que estavam em atividade no umbral. E seguimos. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço
fornece tônicos de misterioso vigor. Então ele estava cansado pelo trabalho, que há muito tempo ele não desenvolvia assim essa tarefa de servir, mas que estava revigorado, né? Seu sentimento, seu coração estava renovado. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam, fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu através desse aparelho, pequenino aparelho, como o André narrou aqui. É um outro tipo de aparelho dos que a gente já viu. A gente já viu a espécie de rádio, a espécie de televisão. Esse aqui, uma espécie de transmissor ali, né? É um pequenino aparelho. Onde eles estão dizendo, ó, recuperamos 29 irmãos, 29 espíritos, né? 22 deles, 22, né? Vou voltar aqui pra gente não passar. 22 em desequilíbrio e 7 em completa inanição psíquica. Estamos organizando o transporte, que foi o que o André Luiz ficou curioso. Como assim transporte? Não são espíritos? Para que precisam de transporte, né? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio da sua vida. E é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto a avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas sobe às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Então Tobias vai dizer, ora André, e tu como é que chegou aqui, não te lembra? Né? O André foi colocado numa maca e depois ele dormiu, né? E não se recorda mais, mas ele foi transportado numa maca ali. Isso que Tobias está explicando, que a natureza não dá saltos, e não iriam aqueles espíritos que estão lá no umbral simplesmente levitar, né? Ou volitar, como nós vamos ver mais tarde, simplesmente volitar de um momento para o outro. Eles precisam sim, né? Por estarem ainda muito densos, precisam sim ser transportados, né? Dado ao seu estado. E aí usa a comparação, né, da avestruz, que ainda é tão pesada, não consegue voar. E enquanto as andorinhas, né, cortam os céus. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflinja, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou.
resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Então, o que Tobias e Narcisa estão conversando? Narcisa está dizendo, né? Hoje serão muitos a serem socorridos, né? O que nós vamos fazer? Muitos leitos vão ser exigidos. E aí eles falam, a questão dos leitos até não é tão grave, porque isso a gente consegue resolver, né? Tobias aqui já disse, 7, os perturbados no pavilhão 7, os enfraquecidos na câmara 33. Aí ele disse, a questão é que nós estamos com poucos trabalhadores, porque muitos estão na crosta. Vamos recordar que aqui estamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial acontecer, né? Eles estão todos, estão assim, não se preparando, estão, né? Como que em alerta para esse acontecimento que alguns espíritos ali já anunciaram irá acontecer, dada a densidade que está o clima na crosta. Então já tem trabalhadores da comunicação, né, que estão nos serviços de comunicação na esfera. E outros tantos, os samaritanos, estão lá no umbral em serviço, vão chegar exaustos, né? Vão ter que descansar um pouco. Então, eles estão preocupados com essa questão da quantidade de trabalhadores. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Falou André Luiz, né? Se ofereceu para o trabalho. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclado de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também na guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso contrário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, Tobias ficou muito agradecido a André, por André ter se oferecido, né, para ficar ali de plantão toda noite, e disse que ia mandar mais 2 amigos dele, né, Tobias ia mandar 2 companheiros, o Venâncio e o Salústio, e que ia deixar dentro do possível tudo organizado para o trabalho acontecer, e que qualquer coisa chamassem Tobias, porque ele já tinha assumido um outro compromisso antes e que ele não podia deixar de se fazer presente. E descortinou-se campo enorme de providências, então eles foram providenciar tudo. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e apetrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Agora André Luiz vai explicar. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema.
Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Olha só, André Luiz está dizendo, está contando aqui a sua sensação, o seu sentimento ali naquele momento. Que apesar dele estar cansado, ele já tinha trabalhado todo dia, né? Primeiro dia de trabalho, se ofereceu para ficar no plantão e era diferente, né? Ele não estava preocupado com as recompensas, com bônus horas, sim. Aquele sentimento de servir estava tomando conta dele, né? E ele pensava na mãe dele, que a mãe dele ia ficar feliz, né? Que todos aqueles amigos que ele encontrou nessa caminhada, né? Que o quanto ele podia recompensar eles de alguma forma, servindo, né? Dizendo assim, eu escutei as orientações que vocês me deram. Então, seguimos. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e de sabedoria. Então, André Luiz está impressionado com a bondade de Narcisa. Narcisa, que é uma enfermeira, uma velhinha bondosa, como ele narra aqui, né? Como ele disse, ele foi atraído, né? Pela bondade, né? A esfera ali, a psicosfera, né? O entorno de Narcisa, né? O que ela emanava era a generosidade pura que atraía André Luiz para perto dela. Então ele diz, ela mais parecia um livro, né? De bondade e de sabedoria. E ele vai perguntar, mas a irmã que trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita, aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração. A nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão.
Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa! Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, o que aconteceu aqui? André Luiz muito interessada por aquela figura, né? Aquela senhora dedicada que emanava bondade, a Narcisa. Perguntou, né? Um pouco dela para saber da história de Narcisa. E Narcisa conta que precisa passar 10 anos ali, né? Porque ela vai reencarnar, né? Para quitar débitos do passado. E ela, antes de ir trabalhar lá, ela solicitou, só que foi dito que ela precisava, que ela receberia, né, o direito, né, a essa nova existência, porém ela precisaria se reajustar, né, ficando 10 anos ali naquele trabalho. E que depois ela aceitou porque ela entendeu que não era só para servir, né, ali no Ministério da Regeneração, mas sim que era algo bom para ela, né, para o desenvolvimento dela. E ela disse que agora que ela entende que está sendo muito bom, né, que ela estava realmente se transformando. Ela disse: eu sinto-me mais equilibrada e humana, né? Então ela disse: eu creio que viverei com dignidade espiritual a minha futura experiência. Então quer dizer, a espiritualidade superior, os espíritos que nos orientam, nos auxiliam na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, eles nos dão todas as ferramentas que nós precisamos, né? Quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós viemos com todas as ferramentas para que a gente tire o melhor proveito, né? Da nossa passagem pela Terra. Nem sempre nós conseguimos, mas nós viemos. Então, aqui nós já terminamos a leitura deste capítulo, né? Como o André Luiz diz aqui, que chamaram a Narcisa, um doente chamou Narcisa, Narcisa. E ele disse: eu não podia ficar ali, não podia reter, né, por curiosidade, enquanto estavam precisando dela. E aí terminou a leitura do capítulo. Mas o que ficamos de reflexão é isso, né? Quantas vezes a gente pode pensar por dificuldades que venhamos a passar, né, nas nossas vidas, nessa existência, nós podemos pensar que estamos desamparados ou que não temos estrutura para passar por determinada situação. E aqui a gente vê, com esse exemplo de Narcisa, que ela vai se preparar só ali naquela tarefa há 10 anos, né? Então, sim, que a gente vem com todos os recursos que nós vamos precisar, né? Deus, a sua divina sabedoria e bondade, nos auxilia toda essa preparação, né? Para que nós venhamos da melhor forma possível. Então, ficamos por aqui hoje com essa reflexão. Obrigada, gratidão à espiritualidade que nos acompanha nesse trabalho, nessa leitura. E até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.